TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui, nosso programa iniciando, nossa aula começando e a gente precisando que você se ligue nessa, chame mais alguém, mantenha essa turma aí animada para estudar e vamos conhecer, porque conhecer nos faz amar. Hoje aqui conosco na nossa bancada de estudos temos aqui o agradecimento ao Padre Carlos, muito obrigada mais uma vez. Olá, gente. Nossa querida professora Maíla, quem também agradeço. Eu fico feliz de estar aqui com vocês e com o pessoal de casa. Sempre muito bom, né, Maíla? Eu digo, a premiada sou eu, porque eu estou aqui, ó, 2 mestres me dando aula. Esta Ana vai aprender quando essas coisas, porque ela não para de ter aula e ela faz, às vezes, umas perguntas que não tem muito a ver. Mas esse é o seu papel. esse é o meu grande papel. Mas vamos, gente, nós estamos finalmente fechando o Pentateuco, estamos no Deuteronômio, já na metade, praticamente, do Deuteronômio, né? Entramos agora, no dia de hoje, agora nesse momento, no capítulo 16, vimos, quem perdeu nossa aula anterior, faça questão de ver, tratamos muito sobre a progenitura, sobre a questão de como remir as dívidas de quem estava ali há muitos anos, depois de 6 anos, tu deverás remir a dívida daqueles, né? E a gente foi entendendo que é preciso a gente ter coração muito aberto para perdoar as dívidas e a gente poder se sentir assim um pouco contribuinte da vida do outro, né? Que às vezes precisa tanto de nós. Então, o capítulo 16 agora vai tratar de algumas festas. Vamos ao primeiro texto, do versículo 1, nós vamos até ali o versículo 8. Observa o mês de Abibe, celebrando uma Páscoa para Yahvé teu Deus, porque foi uma noite do mês de Abibe que Yahvé teu Deus te fez sair do Egito. Sacrificarás para Yahvé teu Deus uma Páscoa, ovelhas e bois, no lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Não comerás pão fermentado com ela. Durante 7 dias comerás com ela ázimos, um pão de miséria. Pois saístes da terra do Egito às pressas, para que te lembres do dia em que saístes da terra do Egito todos os dias da tua vida. Durante 7 dias não se encontrará fermento em todo o teu território, e da carne que tiveres sacrificado na tarde do primeiro dia, nada deverá restar para a manhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa numa das cidades que Yahvé teu Deus te dará, mas somente no lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido, para aí fazer habitar o seu nome. Sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, hora em que saístes do Egito. Tu a cozerás e comerás no lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido. Pela manhã voltarás e irás para as tuas tendas. Durante 6 dias comerás ázimos, e no 7º dia haverá uma solene reunião em honra de Yahvé teu Deus. Nenhum trabalho realizarás. É bom a gente poder ler essas coisas, porque só assim a gente entende o sentido de cada proposta que é feita. Aqui a gente diz respeito mais, né, padre, a uma festa judaica. São as festas, mais uma vez, né? Mais uma vez. O Deuteronômio, ou melhor, o Pentateuco, apresenta novamente as principais festas dos judeus. Mais uma vez também, bom, vamos só recordar, né? Se você quiser rever, temos Êxodo 23, 14 a 17, depois Êxodo 34, 18 a 24, Levítico 23, 5 a 8 e ainda Números 28, 16 a 29, tudo trata de novo das festas. Então ele é repetitivo, mas sempre com um espírito mais aberto, mais jovial, diria, mais familiar do Deuteronômio em relação aos demais, né?
Sempre o Deuteronômio, quando fala então dessas festividades, dessas reuniões, os sacrifícios, etc., ele fala, comerá você e sua família, né, no sentido de muita festa, de muita celebração, menos sério ou menos penitencial, diríamos, em relação aos outros livros do Pentateuco. E aqui então recorda mais uma vez a saída do Egito, que marca a festa da Páscoa, como até hoje para nós, e já emenda galopeira com a festa dos ázimos, que vem logo em seguida. Duas coisas aí que nos colocam. Uma curiosidade, veja que aí fala mês de Abib, né? Lembra o Padre Jonas Abib? É o nome cananeu desse mês do calendário, enquanto que o calendário mais antigo era mês de Nissan. Mas é o mesmo mês, a mesma época do ano, que marca o início da primavera. E sabe o que significa Abib? Vamos lá. O nome? É isso que eu queria saber. Se é o sobrenome de uma família ou tem na raiz uma tradução? O significado de Abib significa espigas verdes. Espigas, o início da colheita. Entendeu? As espigas verdes, porque vai chegar lá, depois a gente vai ler a festa das semanas, que já vai ser a festa das primícias, onde já vai estar as espigas maduras. Que vai ter a colheita. O final da colheita. O final da colheita. Então aqui marca o início da colheita e depois de 7 semanas o final da colheita. Exatamente. Então a Bíblia significa isso. Que legal. Espigas, né? Bacana espigas isso daí. Muito legal, muito legal. E aqui nos coloca duas coisas então que estão lado a lado, né? Junto à festa da Páscoa, que celebra a libertação do Egito, e a aliança, né, que vai ocorrer depois no Horebe, nós temos os pães ázimos, que seguiria, como nós sabemos, sem fermento. Inclusive, então, a legislação, que já aparece nos livros anteriores, novamente repito, proíbe naquele período ter fermento, qualquer fermento. Não é só o pão que tem que ser ázimo, no início seria isso, porque é uma colheita nova, então se começa a produzir os pães, né, dessa nova colheita, não existia então o fermento do trigo anterior. E o ázimo quer significar, essa ausência de fermento, quer significar uma renovação. Então, o fermento, ele apesar de ser bom, né, e ser usado durante o ano inteiro, ele significa sempre corrupção. Verdade. E ao contrário, então, o sem fermento significa renovação, uma purificação, podemos dizer assim também, dos costumes, né? Não sei se a gente faz isso um pouco no Réveillon, às vezes, depende da família, do costume. A gente bota para fora uma porção de coisa velha, aí faz uma limpeza da casa, bota tudo fora. Sim, começar para deixar a casa limpinha. Ou no Natal, né? Às vezes é no Natal mais do que no Réveillon, então a gente dá aquela arrumada, né? Limpa, leva, uma renovada. Tira as gavetas, tira tudo. Oxigena. Oxigena, né? Vamos começar o novo. Energia nova, né? Ou então a gente compra uma roupa nova para começar o ano. Assim por diante, o espírito é esse aqui que coloca, né? Essa renovação e essa purificação para o novo início. Por isso que Jesus, só te cortando, padre, por isso que Jesus fala dos dois sentidos. Ele fala do fermento bom, que leveda, que faz crescer o fermento, né, na massa. Mas ele também diz, cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, aquela coisa que azeda, que decompõe, que é corrupta, né? Os dois sentidos de fermento que Jesus coloca. Um pelo lado bom, não vê, mas é bom, faz crescer o bom fermento. Mas o fermento também ruim cresce, mas cresce para a corrupção, para o que é ruim pro lado também. mal. Deixa o velho e pega o novo. Agora é interessante mais algumas coisas aqui que a gente nota, e comparando com o Êxodo de modo especial, né? Aqui fala que pode ser o gado grande, não nomeia cordeiro, enquanto que lá na Páscoa, né, no Êxodo, é o cordeiro que vai ser morto, né, por família, juntar as famílias, etc. Não sobrou nada para o dia seguinte, inclusive, né, que é uma recomendação. Aqui fala que pode ser até um gado grande, né, um boi ou coisa do tipo, para fazer a ceia, né, da Páscoa, afinal. E outra coisa interessante, que lá em Êxodo não permite que seja cozido. Está lá explicitamente dito, não cozinhará, será assado. E aqui permite que seja cozido. É o Essas contrário. São as adaptações aí, que entre uma legislação e outra, né?
que vão acontecendo às vezes. Eu não sei se é uma questão da vida mais urbana ou não sei dizer por que essa diferença. Eu já li num livro, agora não vou me lembrar o autor e nem o nome do livro, que falava lá do Êxodo, na saída do Egito, para a saída deles, ter que queimar, assar e o que sobrou queimar, né? Até para não se deixar resquício de nada no Egito mais, né? Então se fazia isso nesse sentido. Agora talvez não saberia colocar porque que agora que entra nesse contexto de poder até ser cozido. O tempo, agora a gente está fixado no lugar, tem tempo para isso. Né? Então também outra outra coisa que me chamou a atenção aqui é a questão da saída, né? Ó, sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, hora em que saístes do Egito. Então, por isso que para eles o dia termina no pôr do sol. E eles iniciam um novo dia a partir daí, desse horário, 18 horas, por aí, já é um novo dia. Para eles. Porque é exatamente para... Eu não entendi esse sentido do novo dia, nem do pôr do sol. Tanto é que Jesus morre só depois que encerra aquele dia que ele vai tirar Jesus da cruz, né? Mas aí que está, exatamente. No calendário judaico, o que marca o início do dia é o pôr do sol, não é o amanhecer. Para nós, no caso, ocidentais. Não, para os judeus. Não, estou dizendo, para nós ocidentais seria o amanhecer. Ah, sim. Para eles seria exatamente, encerra-se às 18 horas. O pôr do sol começa o dia seguinte, entende? Exatamente. É isso que acontece no calendário judaico e as festas seguem isso. E por isso também... O Shabat, né, o sábado Isso. começa, para nós seria sexta-feira à noite. Para o judeu. Para nós seria sexta-feira à noite, para ele já é sábado. Isso, para nós a sexta é sexta, para eles já é sábado, a partir do pôr do sol da sexta. Então, uma época que eu tive lá... A gente marca meia-noite como divisão de dia, eles marcam eles o pôr do sol como divisão do dia. Então, uma época que eu estive lá, em Israel, eu fiquei assim meio desorientada, o fuso me atrapalhou, porque o domingo era um dia comum. O comércio normal, tudo funcionando. E o sábado... Exato. É porque para eles guardam o sábado, o Shabat, que começou às 18 horas da sexta para nós. A sexta-feira às 18 horas para nós continua sexta, para eles já é sábado. Então, e o hotel onde nós ficamos, interessante, o elevador... Você só era um andar sim e outro não. Você não podia apertar. Quer dizer, como a gente não tinha nada a ver com isso, a gente apertava tudo, né? Mas o elevador parava um andar sim e outro não, um andar sim e outro não. Porque, vamos supor, você estava no segundo andar, ele estava no primeiro, ele não ia parar no segundo. Então, ou você subia de escada até o segundo, ou você ia ao terceiro e descia para o segundo. Se você estava no quinto, o elevador parava no quarto, porque você não podia, já estava definido os botões onde o elevador não para. O assessorista. Não tinha assessorista, não tinha ninguém. Então, era interessante isso aí. Eu achei aquilo muito estranho. Devia ser o contrário, porque subir escada é trabalho, né? Mas apertar o botão era mais trabalho ainda. Então, foi muito estranho esse entendimento. É o costume, o hábito, né? Sim. Da festa no domingo. Enquanto domingo a gente aqui já levanta um pouco mais tarde, já combina horário de ir para missa, já reúne. Para eles é todo mundo trabalhando, todo mundo... mas se você... O comércio... Jerusalém, quando a gente vai lá, você vê essa dinâmica. Os islâmicos, muçulmanos param na sexta, não fazem nada. Cristãos e judeus estão trabalhando. No sábado, quem para são os judeus, islâmicos e cristãos estão trabalhando. E muçulmanos também. E no domingo são os cristãos. Que não é o dia de guarda nem para islâmicos, nem para judeus. Cada um tem o seu dia, né? Deveria ser sexta, sábado e domingo. Mas o que eu queria ainda falar, quando você fala dessa questão aqui do pôr do sol e se preparar para a celebração da Páscoa, é por isso que Jesus, na verdade, Jesus morre às 3 horas da tarde. 15 horas. É às 15 horas. E às 15 horas era a hora que no templo se fazia a matança dos cordeiros. Olha só.
para a Páscoa do Para a sábado. Páscoa, que vai começar às Às 18. 18 horas do E sábado. por isso tiram Jesus depressa da cruz, Da né? cruz, Mas E Jesus os exatamente. outros dois. Ele é Deus caprichoso. E os outros né? dois ladrões também tinham que tirar antes de começar o a sábado. Páscoa, Exato, é. que era o Então sábado às quebraram as 18 pernas horas. dos outros e Isso. Jesus já estava morto, Já estava foi todo morto. retirado da cruz. Então, às 15 horas, enquanto eles estão no templo, matando os cordeiros, os animais para a Páscoa, na verdade, na Jesus cruz, está sendo morto. está sendo morto, Sacrificado. sacrificado o verdadeiro cordeiro. Então, às 15 horas ele morre. É bem essa ligação. E a questão do da derramamento total do sangue também, isso que é a outro vítima. capricho, porque fazia parte do sacrifício Sim. que todo o sangue fosse derramado sobre o altar. Por isso ele Ficasse derrama, né? Ele derrama todos. Isso No aí caso, não é no altar, é sobre a terra. sobre a né? terra que acaba. Aí entra toda vira a universalidade também no É sacrifício o altar de de Jesus. Jesus, é ali, no É toda a caso, terra. toda a humanidade. Né? Que ele, ao mesmo tempo, ali é vítima, sacerdote e o E o altar, altar. que é a cruz, o Calvário. É. Tá tudo, é o perfeito sacrifício. Isso que a Maíla está dizendo ainda nos remete ao que está escrito aqui, mais uma vez, né, no versículo 5. Não podes sacrificar a vítima pascal, que aqui no caso é graúdo ou miúdo, né, já falamos, em qualquer um dos povoados que o Senhor Deus te dará. Aqui é diferente do Êxodo e dos outros livros. Como ela falou, o cordeiro pascal só pode ser imolado no templo de Jerusalém. Então é uma festa de peregrinação, enquanto que antes podia ser nos próprios povoados, Tá, se celebrava nas na sinagogas. família com tranquilidade. Então a legislação que traz o Deuteronômio está muito marcada por essa centralização. O culto a Javé, em termos de sacrifícios pelo menos, né? É sempre no templo apenas e não em outros lugares. Para evitar, a intenção era evitar a multiplicidade de altares, de templos e o sincretismo religioso que houve, né? Em várias ocasiões em Israel. O que mostra também a narrativa de Deuteronômio já ser bem posterior. Apesar de nos falar coisas que estão acontecendo com o povo lá de Israel, né, o povo hebreu, mas já é de uma literatura, de uma narração bem posterior, de onde eles já têm um templo, eles já têm uma estrutura não mais nômade como antes lá na saída do Egito. Aqui coloca, tentando adaptar essa questão, né? Onde o Senhor Deus escolher. Né? Coloca sempre assim, como se não tivesse sido escolhido, mas já está tudo centralizado. É verdade. Vamos ao versículo 9. Contarás 7 semanas. A partir do momento em que lançares a foice nas espigas, começarás a contar 7 semanas. Celebrarás então a festa das semanas em honra de Yahvé teu Deus. A oferta espontânea que a tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como Yahvé teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás diante de Yahvé teu Deus. Tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que vive em tua cidade e o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem no meio de ti, no lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Recorda que fostes escravo no Egito e cuida de pôr esses estatutos em prática. Celebrarás a festa das tendas durante 7 dias, após ter escolhido o produto da tua eira e do teu lagar. E ficarás alegre com a tua festa, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita e o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas suas cidades. Durante 7 dias festejarás em honra de Yahvé teu Deus, no lugar que Yahvé houver escolhido, pois Yahvé teu Deus vai te abençoar em todas as tuas colheitas e em todo o trabalho da tua mão, para que fiques cheios de alegria. 3 vezes por ano, todo varão deverá comparecer diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. E ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Cada um traga seu dom conforme bênção que Yahvé teu Deus te houver proporcionado. Continuamos aqui então ver as festas, ver sempre esse recordar do castigo, da época
peregrinação, da escravidão, Isso, da as duas dependência, da necessidade, que não foi pouco tempo, foi muito tempo. 420 anos. Gente, é muito tempo. E eu fico desesperada quando eu vejo. É aquela história que agora eu chamo Moisés de São Moisés, né? Porque eu fico pensando, gente, este homem conduzir esse povo, gente, 40 anos num deserto, que esse povo saiu com roupa na mão, pensa, com roupa na mão, com cabrito, com bode, com cachorro, com boi, com cabra, com tudo. Suas joias, se tinham, não tinham, porque não tinham condições de comprar, né? Mas acho que até os potes de barro que eles tinham direito, eles levaram. E como conduzir esse povo? Claro que deviam conhecer muito bem esse deserto, porque tinha que ter água para alimentar esse povo, matar a sede, hidratar animal, né? E onde buscar alimento durante tanto tempo. Então eu fico realmente... Tira o chapéu não para é? Moisés. A gente às vezes pega uma missão e essa missão dura 4 anos, 5 anos, a gente diz, Fé Maria, não pego Já nunca deu. mais um negócio desse tão comprido. Pensar que Moisés pegou 40 e olhe lá, né, padre? Estou falando besteira, padre? Não. Não, é isso mesmo, né? E É. aqui a gente vê as honras, então, os festividades. Há que ser merecida essas festas, há que ser recordado. Realmente há muita coisa que foi aprendida, muita coisa registrada, muita coisa a ser Sim. festejada mesmo, né? Sim. Não sei. Fala. E nessa caminhada mesmo, dessa saída, esse tempo em que eles caminharam no deserto, depois a entrada na terra, as festas, para nós, quando a gente pensa em festa, a gente pensa assim, numa confraternização, um momento feliz, de lazer, de encontro, mas para o povo hebreu, eles têm assim um caráter de trazer essas festas. Primeiro, para eles servem até como uma marcação do tempo. Eles marcam o tempo pelas festas, então é algo muito importante para eles. O sentido, claro, social, do encontro, da alegria, fala isso, seja alegre, cheio de alegria. Não é para ir lá na festa com aquela cara de velório. De velório, pois Não, alegria. Marque essa presença de Deus. E o caráter religioso, porque não era apenas uma festa, era uma peregrinação. Eles peregrinavam para esse encontro. Tanto é que a gente vai ver depois os salmos, a gente vai encontrar salmos de subida. Ou seja, quando eles iam peregrinando, cantando salmos, alegres. Ou seja... A tradição também veio por eles. Veio por aí. Foi uma forma de Sim. trazer essa tradição, Sim. né? E enquanto as demais festas podiam ser feitas até de maneira local, essas 3 grandes festas aqui eram realmente marcantes. Eram festas em que o povo se encontravam e faziam essa peregrinação. Então, a Páscoa e os pães ázimos, a festa das semanas, ou das 7 semanas que eles chamam, e a festa das tendas, né? Então é importante lembrar esse caráter festivo e religioso que as festas traziam. Gente, eu vou pedir agora rapidamente um intervalinho, depois eu vou querer a opinião do Padre Carlos, mas esse assunto ainda vai trazer muita coisa e recordar muita coisa para nós, né? Já voltamos. Ok, estamos voltando. Tem um negocinho aqui que eu vou dar a palavra para o Padre Carlos a respeito desse assunto, mas me chamou a atenção aqui no versículo 16, que diz: 3 vezes por ano todo varão deverá comparecer diante de Yahvé teu Deus no lugar que ele houver escolhido. A festa dos pães ázimos, a festa das semanas e a festa das tendas. Isso aqui era só o homem, a mulher não tinha essa oportunidade aqui, né, Padre? Aí se refere especificamente, então, ir à presença do Senhor, fazer essas oferendas que se fazia, então, como acabamos de dizer no bloco anterior, nesse tempo era centralizado tudo só em Jerusalém, então ia se oferecer a Deus no templo
Então a gente sabe que o templo tinha aquelas divisões, né? Tinha a parte Sim. dos estrangeiros, qualquer um podia entrar, tinha a parte onde as mulheres e os homens podiam entrar, e tinha a parte que só os homens podiam entrar. Então aí nesse sentido ele coloca isso, o varão, né? Que vai apresentar a oferta no templo, Tá. na parte restrita aos homens, né? Mas veja bem que o espírito é sempre outro, né? Aqui nós temos outra vez mistura de textos diferentes que entram junto aqui no Deuteronômio, épocas diferentes. Veja o versículo 11, né? O que coloca ali? Celebrarás a festa na presença do Senhor teu Deus com teus filhos, com tuas filhas, Isso, escravos, escrava. Claro que a mulher está aí, embora não esteja dizendo, né? Então é uma festa em princípio familiar, da toda a família, inclusive dos, diríamos hoje, agregados, e ainda presta atenção, né? Com os migrantes, órfãos, viúvas, levita, que estiverem próximos a ti e com quem você vai dividir parte daquilo que você recolhe e está agradecendo e oferecendo a Deus. Mas veja bem que contradiz as coisas, né? Como é que a família vai pegar uma parte daquilo que vai oferecer a Javé da sua colheita, né? Vai dividir com o levita que mora ali perto, com o órfão, com a viúva. O órfão, a viúva e o levita não estão indo com a família lá para cima, lá para Jerusalém para oferecer. Então nós temos aqui mais de uma legislação unida numa só. São duas situações diferentes, uma que se celebrava lá no lugar da família mesmo, no seu povoado, estava esse pessoal todo aí, que morava junto nas redondezas, enquanto que quando você vai para Jerusalém para oferecer, né, não tem isso. Não tem isso. Né? Então a gente vai vendo essas coisas que se juntam numa só. A gente, fazendo uma leitura rápida, a gente nem percebe muito tem isso. que ser mais detalhista para olhar E outra isso. coisa que vai aparecer um pouco mais para frente, é bom a gente já chamar a atenção aqui, veja que o levita que mora no lugar, ou seja, nos povoados, ele está incluído entre os necessitados, junto do órfão, da viúva e do estrangeiro. Porque ele depende do povo para se manter. Depende Sim. dos dízimos, né? Que depois, quando vai aparecer, já estou adiantando um pouco aqui, quando acontece a centralização, que o culto a Javé só pode ser feito em Jerusalém, o levita, ou ele migra para Jerusalém, ou então ele fica sem ofício praticamente. E daí ele fica necessitado. Então, havia mais consciência em se manter o sacerdote, aquele que lida com as coisas sagradas, que estão ali apoiando, são os mestres no caso, os levitas, né? Sabia-se que o dízimo que é dado ajudaria todos esses encargos. Hoje eu vejo assim muito pouco trabalhada essa questão do dízimo, padre. Precisamos sempre recordar, né? Vai ter que sempre ativar isso aí, né? Sempre Porque é a o que vai comunidade manter se tudo. acomoda e você vê que, nossa, não chega, às vezes não chega a 50% do povo que frequenta uma igreja, aqueles que retribuem, ou aquele que Consciência reconhece, de gratidão a Deus. que devolve o dízimo, né? Uhum. Aqui nós temos outra vez duas coisas puxando esse assunto do levita, né, e do dízimo. Nós temos que colocar que o livro de Levítico e Números, que são da fonte sacerdotal, estabelece muito mais normas a esse respeito dos dízimos e das ofertas para sacerdotes e levitas. Lembrando que nesses dois livros, Levítico e Números, sacerdotes são apenas os descendentes de Arão e Moisés, né, Tá. que eram da tribo de Levi, mas o sacerdócio é somente dos descendentes de Arão, não de todos os levitas. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era Era sacerdote. Agora, em Deuteronômio, já vimos alguns capítulos atrás, somente 2 versículos fala de Arão, e o resto do livro inteiro sempre se refere a levitas em geral, como sendo sacerdotes todos os levitas, mais uma vez. Então, é diferente, tá? O momento e a intenção, né, de uma fonte e de outra fonte, fazendo acontecer essas diferenças mais uma vez entre um texto e outro. Muito bem, sigamos.
o versículo 18. A gente vai entrar, deixa eu cortar um pouquinho. Aham. A partir desse versículo 18 em diante, muda o assunto. Tá. Do 14 para cá, nós estamos vendo as legislações referentes aos tempos e às celebrações, que no decálogo aparece como sábado, que é consagrado ao Senhor, e todas as festas estão ligadas de uma maneira ou outra ao sábado, né, que estamos falando aqui. Agora vamos entrar num outro capítulo, num outro assunto dentro do capítulo ainda, que se refere às autoridades, Tá. né, aqueles que vão exercer funções. Vai até 18, 22, esse assunto aqui, e a gente relaciona também, às vezes forçado um pouco, agora entra o mandamento honrar pai e mãe, que se reflete nas autoridades. Então, Tá, novo assunto que entra aqui. Estabelecerás juízes e escribas em cada uma das cidades que Yahvé teu Deus vai dar para as tuas tribos. Eles julgarão o povo com sentenças justas. Não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas e nem aceitarás suborno, pois o suborno cega os olhos do sábio e falseia a causa dos justos. Busca somente a justiça, para que vivas e possuas a terra que Yahvé teu Deus te dará. Não plantarás um poste sagrado ou qualquer árvore ao lado de um altar de Yahvé teu Deus que hajas feito para ti, nem levantarás uma estela, porque Yahvé teu Deus a odeia. Bom, volta. Ai, Senhor Deus, é tanta coisa que a gente... É que eu não posso, padre, eu tenho cabeça de hoje, de século XXI. Claro. Eu tenho que trazer, assim, aquele meu conhecimento, meu conceito, a minha vivência, a minha experiência, tentar ver como é que isso modificou ao longo do tempo e como se preserva muita coisa ainda hoje, né? Muita coisa que são ali, né? Então, por onde o senhor quer começar, padre? São elas, né? Então, estamos falando do capítulo sobre as autoridades, e aqui o primeiro assunto, então, como coloca, né? Nomeará juízes e magistrados por Isso. tribos nas cidades, né? Que o Isso. Senhor teu Deus te dará. Aqui, vamos dizer assim, que é uma propriedade distributiva da justiça, em que em cada povoado principal, pelo menos, né? Vai existir ali quem vai fazer um primeiro momento de juízo das causas menores, digamos assim. Enquanto que depois, né, o início do capítulo 17 vai colocar o que seria para nós uma segunda instância Tribunal Superior. dos juízos. Exatamente. Então a justiça deve estar próxima dos cidadãos, digamos assim, né? Nas causas menores que precisam ser julgadas. Quem são magistrados aqui, ou juízes? Nessa instância, nos povoados, seriam os anciãos do povo, principalmente, aqueles mais, né, com mais experiência e também com conhecimento da lei, que vai ser o primeiro a quem vai se recorrer quando alguém se julga lesado em alguma coisa, né? Ou que se vai levar uma denúncia do que aparece nesse finalzinho aí, que seria o principal delito, a idolatria, né? Então aqui quando fala desses postes e dessas estelas, são símbolos religiosos dos cananeus, que aqui está colocando de não, e veja bem que aparece outra vez o sentido antes da centralização do culto em Jerusalém, onde estiveram os altares, Isso. no plural, né, não se podem colocar esses símbolos cananeus das suas divindades. Então vai misturando o que está centralizado e o que não está centralizado no livro de novo, tá? E são o que esses símbolos, essas estelas e esses postes ou árvores que coloca aí, principalmente do culto à fertilidade que aconteciam nesses povos. Então Javé, ele não só não tem representação simbólica qualquer, como também ele não tem esposo ou esposa, como acontece nos cultos da fertilidade dos outros povos. Ele é único, né? E não tem, digamos assim, o culto à fertilidade, à sexualidade, o culto a Javé. Muito bem, só recordando uma questão a respeito do Supremo aí que a gente falou, vamos recordar que a primeira ação que se move é a justiça comum do fórum. A apelação vai para o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância.
o Supremo já é a terceira instância. Isso no nosso sistema. Aqui, sistema. no caso, Aqui aparece só duas. Aqui eles estão colocando, no caso de apelação, recorre-se ao Tribunal Supremo. Que seria o de Jerusalém, no Jerusalém, caso no dos caso. sacerdotes. Então, eles têm aqui, na legislação do Deuteronômio, só duas instâncias. Tá. E quero chamar a atenção aqui, que a gente vai fazer essa caminhada, terminando depois o Deuteronômio, e nós vamos, lá na frente, entrar num outro bloco de estudos, que vai ser o tempo do tribalismo, quando o povo já está na terra, já conquistou, está conquistando essa terra prometida que Deus havia dado a eles, e na caminhada eles chegaram e conquistaram. No tempo do tribalismo, onde eles vivem em tribos, né? Chegarão, Josué dividirá, separará, sorteará cada tribo num lugar, num território. Sem governo central. Sem governo central. E não necessariamente uma família, né? Não, eram as tribos eram famílias. formadas dos clãs, os clãs eram formados das famílias. Tá. E toda essa terra que vai ser dividida, então, por tribos, não tendo um governo central, será governada, será cuidada na questão da justiça, do direito, por pessoas escolhidas pelas tribos, chamadas de juízes. Por isso nós teremos lá na frente o livro dos juízes, Tá. com vários nomes que a gente conhece. Débora era uma juíza, Gedeão era um juiz, Sansão será um juiz. Então aqui já está até dando a nós Esse spoiler. Né, que a gente agora aprendeu essa palavra, mas dando a gente essa dica de algo que vai surgir. Como também, quando nós entrarmos lá no capítulo 17, aqui de Deuteronômio, vai aparecer a figura do rei, já posterior ao sistema tribal, onde a gente já vai ter a monarquia. Então perceba que a gente está fazendo aqui uma caminhada, quase que dando a nós dicas do que vai aparecer à frente na história do povo de Israel. Que no caso já havia acontecido quando o Deuteronômio é colocado por escrito. A gente vê que pega material de tempos diferentes. Isso, exatamente, exatamente. Então, por isso que aqui fala, vocês nomearão juízes, oficiais de justiça ou escribas para cuidar daquilo que é próprio em cada cidade. Não resolvendo isso de maneira eficaz lá onde você está, aí sim depois vai para uma instância superior. No caso aqui, como já tinha Jerusalém, o templo, são os sacerdotes quem vão fazer isso. Que lembra muito o quê? Lá na caminhada do deserto, quando Moisés tinha que resolver tudo. E Jetro, o sogro, diz, não, para isso, estabelece chefes, tal. Resolvem aqui o que eles não conseguirem resolver, leva você, Moisés. Então aqui é uma lembrança, uma nova, não é nova forma, mas é uma aplicação daquilo que já começou na caminhada do deserto. E é bom só frisar o versículo 19, né, que aqui coloca não tergiversar, né, não se desviar da justiça, especialmente na questão de não aceitar suborno, seja a favor de um ou de outro. Então é manter a justiça sem acepção de pessoa, sem se deixar subornar. Exatamente. Até parece que nessa época não existia isso também, né, Padre? Então, Por que será criar essa lei? Exatamente. É porque a novidade de hoje começou faz muitos anos, né? Então não há novidade. Eu estava querendo ver uma coisa e de repente esqueci, mas essa questão toda que nós estamos vendo aqui, esse caminhar para a formação das tribos, eles já estão na terra prometida, eles já estão na posse da terra. Eles já vivem esse sistema por tribos. Já, né? Já, Mas pois não a tem gente... o território, ainda. Depois vai exatamente. ser Eles têm dividido a em território. bênção, eles têm a descendência que foi conquistada lá com os patriarcas, com Jacó, os 12 filhos. Eles já vivem esse sistema organizado de tribos. De forma natural. Natural, pelo que Deus queria também, Sim. como desígnio. Só que agora eles vão conquistar a terceira parte da promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão a bênção,
a descendência e terra. Então, a bênção e a descendência já temos um povo abençoado aqui por Javé. Mas agora, saindo do Egito, eles vão novamente reconquistar essa terra prometida. Então, eles vão entrar agora e vão se organizar mesmo territorialmente por tribos. É isso que a gente chama de sistema tribal, né? Às vezes soa pra gente esquisito esse termo, mas tribal aqui vem porque eles eram divididos por tribos, a partir de cada tribo dos filhos de Jacó. Ou Israel, né? Foi mudado também o nome dele de Jacó para Israel. Muito bem. O que mais, padre? Como é que o senhor termina para nós? Então, esse capítulo de hoje, acho que não vale a gente entrar no 17 ainda, né? Porque seria entrar num assunto que a gente não vai conseguir sequer palmilhar. Então, recordando essa questão dos juízes, aqui, então, essa época é quando surge os juízes, que nós vamos, quem sabe futuramente, quem acompanha bem o nosso programa, estudar só sobre os juízes, né? Tem um livro próprio para isso. Só um livro para isso, tem muito assunto para entender, né? E como é que a gente vai agora entender essa questão? Eu fico me questionando em que momento que tudo começou a dar errado na caminhada do povo. Porque acho que é quando o povo ficou povo e ficou muito numeroso, né? Porque tem gente que fala, foi no reinado. Foram quando aconteceram os reis, né? E a gente fica, poxa, será que é exatamente isso? Acho que não tem Cada época tem os seus problemas e as suas infidelidades. Né? Veja bem que durante a caminhada no deserto já houve tanta murmuração, já houve tanto castigo, já houve tanta coisa. Então não é que evidentemente, de acordo com a situação da sociedade, digamos assim, nós estamos falando de uma caminhada no deserto e depois, mais para frente, vai estar estabelecido numa terra. Claro que mudam os modos de relacionamento, né? Sim. Mas a questão de corrupção, de infidelidade, de correções necessárias, de castigos necessários, da legislação que tenta botar sempre em ordem, né, na fidelidade, vai refletir cada momento em que existe. Então, não existe um tempo que não tenha problema nenhum. Tenha problema. Até mesmo nesse tempo, quando a gente estuda lá o período tribal, o tribalismo, onde o povo vivia nas tribos, tinha um pouco mais aquela igualdade, aquela fraternidade. Teve problemas, não foi um mar de rosa. A gente vai perceber que em todos os tempos, em épocas, só Deus não muda. Então a gente... Só Deus é perfeito, mas nós, a época, vão ter sempre situações positivas e negativas. Então, isso acontece na caminhada do deserto, vai acontecer agora, eles tomando posse da terra, no tribalismo, na monarquia, que a princípio parece assim, uma coisa péssima. Existiram bons reis que mostraram aí que quando se quer fazer a justiça, o direito é possível. Teve também aqueles que não viveram isso. No meio lá do povo de Deus, já com Jesus, tinha fariseus que não observavam que deveria, tinha bons fariseus querendo ouvir a Deus. Não dá pra gente polarizar as coisas assim, só é coisa ruim, só é coisa boa. Uma coisa é certa, Deus é o mesmo. Por isso que o capítulo 16, ele termina de novo lembrando para nós, não esqueçam de Deus, porque onde tem Deus, o Deus verdadeiro, tudo é possível de se organizar e melhorar. Por isso que a fonte de tudo, Deus fala, não pratiquem idolatria, não me tirem do meu lugar. Busca somente a justiça para que vivas e possuas a terra que Yahvé teu Deus te dará. É um ritornelo, né? É um refrão do livro inteiro. E na verdade, a terra que o Senhor Deus nos dará é a eternidade. Para nós então, agora né? A verdadeira pátria, né? Sim. E nós deveríamos ter isso sempre como o objetivo maior, né? Não depende de quem está à frente da sociedade onde eu moro, mas sim de Deus que está à frente de tudo e de todos, ao qual eu devo render graças sempre.
né? É E Deus. está me aperfeiçoando, me construindo para Ele. Em qualquer situação, o chamado é sempre a fidelidade e para haver fidelidade é preciso haver a conversão. Então, o chamado é constante, né? Inculcar os decretos do Senhor, que esteja no coração, que esteja na mente, que esteja nas mãos, para que possa ser recordado e recordado, quem sabe, ser colocado em prática. Então, é esse o chamado constante. Se Para lembrarmos todos de os Deus e colocar Deus em tudo na nossa vida, os problemas vão existir, as situações, as mudanças, mas nós continuamos ligados a Deus. E aí a conversão vai acontecendo. Se não... Tem que acontecer sempre. Estejamos todos num grande colégio apostólico e a gente se coloca sempre na figura de um desses apóstolos, né? Mas que nunca sejamos Judas, né? Cada um com seu temperamento, com sua missão, sejamos João, sejamos Pedro, sejamos Tiago, e assim vai, mas cada um dentro da sua personalidade, lembre-se que só tem sentido viver a vida se for para ganharmos o céu, senão não terá tido sentido. Então as ambições humanas que fiquem em outro lugar, né? E as provocações humanas também fiquem no seu próprio lugar, mas que nós busquemos sempre esse caminho, né? E eu quero aqui agradecer então nossos mestres nessa aula que nós tivemos, sempre muito boa. Muito obrigada, Padre Carlos, mais uma vez. Obrigada, professora Maíla. Eu que agradeço a vocês. Sempre excelente. Obrigada a você, principalmente a você, porque é por você que nós estamos aqui estudando. É por você que a gente está buscando um mundo cada vez melhor. Continue conosco e nós continuaremos sempre aqui. E salve Maria Imaculada. Salve, Salve Maria Maria Imaculada. Imaculada.